Iniciar a gravação. Bom dia a todos. Hoje vamos começar mais uma aula de mecânica dos fluidos, dar continuidade ao capítulo 3, que fala sobre integração dos relações integrais para um volume de controle. Na aula passada, a gente demonstrou os princípios de conservação de massa, quantidade de movimento linear, quantidade de movimento angular e princípio de conservação da energia. Todas elas foram feitas para a descrição lagrangiana, ou seja, acompanhando um sistema fechado. Mas, como a gente está estudando para um volume de controle, a gente quer observar o quê? O que ocorre no volume de controle e não para um sistema fechado, ou se você tem massa constante. Ou seja, volume de controle é diferente, a definição é diferente de sistema fechado, pois existe uma entrada de massa e uma saída de massa. Então, para que a gente possa utilizar os princípios de conservação tanto da massa, quantidade de movimento linear, quantidade de movimento angular e energia, de forma que seja analisado para volume de controle, nós temos que transformar as descrições lagrangianas em descrição euleriana. Isso é feito através do teorema de transporte de Reynolds, que foi mostrado para vocês. A gente considera, em determinado momento, no momento A, que o sistema fechado está ocupando o mesmo espaço do volume de controle, e num tempo T mais delta T, sendo esse delta T bem pequeno, ele ocupa ele já começa a sair do volume de controle. Então, você tem um sistema I, que está em um novo sistema fechado que está entrando no volume de controle, o sistema 2, que ainda continua no sistema, no volume de controle, e uma parcela 3, que já está saindo do volume de controle, que já saiu, na verdade, do volume de controle. Assim, nós conseguimos fazer a equação, obter a equação do teorema de transporte de Reynolds. Ou seja, o que nós temos? Que da equação de transporte de Reynolds, a descrição euleriana, que acompanha o sistema, ele acompanha uma taxa de variação de B do sistema que ocupa o volume de controle, no instante que ocupa o volume de controle. Essa parcela aqui é a taxa de B, que ocupa o volume de controle, a variação de B, que dentro do volume de controle, e essa parcela aqui é o que está, é o fluxo líquido que está entrando ou saindo do volume de controle, ou seja, na superfície de controle. Assim, a gente conseguiu obter a conservação da massa utilizando o teorema de transporte de Reynolds. A equação, essa equação chama equação da continuidade. Nós sabemos que a massa dentro do sistema, ela não varia. Se ela não varia com o tempo. Então, derivada em relação ao tempo da massa, como massa é constante, então ele é igual a zero. Colocando no teorema de transporte de Reynolds, vai me dar essa equação aqui. Aqui eu fiz as minhas simplificações. E mais à frente nós vamos fazer exercício e vocês vão ver essas mesmas simplificações.
e já foi discutido, então não vou entrar em detalhes aqui nesse momento. Agora, nós fizemos, até a aula passada, foi o princípio de conservação da massa, apenas o princípio de conservação da massa. Agora, o que nós vamos fazer? Utilizar o teorema de transporte Reynolds para quantidade de movimento linear e quantidade de movimento angular. A definição de princípio de conservação é o quê? A soma da variação da quantidade de movimento linear com as forças sendo aplicadas no sistema são iguais. Ou seja, nós temos que qual que é a propriedade extensiva? É a minha quantidade de movimento linear, que é representado massa do sistema vezes a sua velocidade. E lembrando que, para eu obter o beta, é só substituir, retirar a massa do sistema. Então, eu fico com a minha velocidade. Assim, jogando no teorema de transporte Reynolds, para transformar a descrição lagrangiana em descrição euleriana, o que eu tenho? Isso aqui eu obtenho porque do conceito de conservação, do princípio de conservação da quantidade de movimento, que eu digo que o somatório da variação da quantidade de movimento linear é igual às forças que são aplicadas no sistema. Está mostrado aqui. Essas forças aplicadas no sistema podem ser divididas em duas. As forças de superfície e as forças de campo. O que quer dizer que a força de superfície? É que vai atacar apenas o sistema de controle do volume de controle. E o campo é quando está são forças que está relacionado à massa do volume de controle. Então, o que nós ficamos? Substituindo aqui o beta por V, nós ficamos com derivada de T é a integral de volume de controle, V vezes ρ dV. Esse meu dV não é velocidade, esse meu V é de volume. Porque esse aqui ρ dV pode ser representado por dm, minha massa elementar, em vez de ser ρ vezes o volume elementar. Mais a integral de superfície de controle de ρ, vocês podem observar aqui que tem o meu ρ, V é velocidade, vezes meu produto escalar de velocidade, vezes o vetor unitário na direção da superfície de controle, saindo da superfície de controle, dA. Ou seja, essa minha parcela aqui, A, se chama de taxa de variação total da quantidade de movimento do sistema, porque essa aqui é a minha descrição lagrangiana. Isso aqui são as minhas forças resultantes, que incidem no volume de controle. E essa parcela, eu tenho duas parcelas da descrição euleriana. A primeira está relacionada à variação, a taxa de armazenamento da quantidade de movimento dentro do volume de controle. A outra parcela é o fluxo líquido que entra ou que sai do volume de controle. Retornando à minha figura da descrição lagrangiana, o que eu quero dizer? Aquela primeira 1 e 3 me representaria a segunda parcela, ou seja,
Isso aqui é a minha região 2, e esse aqui é a minha região 1 e 3. Deu para entender ou ficou confuso? Hein, gente? É que nem eu recebi uma piada aí por WhatsApp. Isso aqui tá parecendo uma reunião. Como que é que eles falaram? Acho que é reunião que fala. De exorcismo. Você chama a pessoa, ninguém responde nada. Parece que você está chamando alguém do além. Eu tenho essa visão. Parece que eu estou chamando alguém do além para conversar comigo. Não sei se vocês estão entendendo ou não. Não, não é reunião como é que chama? Quando eles vão naquelas casas e começam a conversar com o espírito. Espiritismo, né? Alguma coisa assim. Não lembro. E agora, fazendo a mesma coisa que nós fizemos para a quantidade de movimento linear, vamos fazer para o teorema de quantidade de movimento angular. É a mesma coisa. Quantidade de movimento linear, princípio de conservação, quer dizer o quê? Que de quantidade de movimento linear é o soma da quantidade de movimento linear é igual à sua força que é aplicado no sistema. Agora, a quantidade de movimento angular é a mesma coisa. Porém, é para a quantidade de movimento angular, que é o quê? A soma da quantidade de movimento angular é igual ao momento aplicado no sistema. Aplicado no sistema. Eles têm que se conservar. Então, vocês sabem que momento é o quê? Do lado de resistência dos materiais. Distância vezes a força. A quantidade de movimento angular nosso é o quê? Massa vezes o raio vetorial velocidade. Isso é a minha propriedade extensiva. A minha propriedade intensiva é o quê? Eu elimino a minha massa. Então, eu fico com raio vetorial velocidade. Como eu já tenho a minha propriedade extensiva e a minha propriedade intensiva, eu consigo utilizar no teorema de transporte de Reynolds. Por que eu faço isso? Porque na hora que eu vou observar, eu quero observar o meu volume de controle. Para quê? Para que eu saiba quais são os efeitos causados pelo escoamento no volume de controle. Esse é a intenção deste capítulo. Nós não queremos estudar o comportamento do escoamento, e sim quais são os efeitos que o escoamento provoca no volume de controle. Então, eu não quero saber estudar isso aqui, porque eu poderia fazer essas duas parcelas, primeira e a segundo termo, estudar isso aqui só. Isso aqui é a minha descrição lagrangiana. Porém, eu quero estudar o quê? A minha descrição euleriana, que é o quê? Essa primeira parcela, que é o primeiro termo, que é o volume de controle, o que acontece no volume de controle, a variação da propriedade, da quantidade de movimento angular em relação ao tempo, e o fluxo líquido da quantidade de movimento angular, de R vetorial velocidade, na superfície de controle. É isso que eu tenho. Então, é a taxa de variação do primeiro termo aqui, o A, é a taxa de variação total do momento
da quantidade de movimento no sistema. Isso aqui é o que? R vetorial F. É o meu momento. É o momento que é exercido aonde? No meu sistema. Isso é o meu princípio de conservação da quantidade de movimento angular. Agora eu tenho que transformar isso. Isso aqui é minha descrição euleriana, lagrangiana, me desculpa. Agora eu quero transformar isso em descrição euleriana para saber o que os efeitos que isso aí causa no meu volume de controle. Então, pelo teorema de transporte de Reynolds, isso aqui é o quê? É a minha taxa de variação com o tempo da quantidade de movimento angular no volume de controle. Isso aqui é o meu fluxo líquido para fora ou dentro da quantidade de movimento angular através do volume de controle. Aqui, eu faço uma demonstração o que vem o seu R vetorial F, como é que a gente faz para solucionar isso. Porque são dois vetores, o vetor R e o vetor F. Por exemplo, se nós temos a origem, queremos saber o momento em relação a essa origem O, o momento em O, e temos uma força aplicada em F, o que nós temos? O raio, que é entre O, onde que nós queremos saber o momento, e a força, e a sua força. Então, é o quê? R vetorial F. Em relação ao ponto onde que eu quero saber o meu momento, que é o ponto O, minha origem. Minha origem das coordenadas. Eu coloquei minha origem da coordenada bem no ponto O. Então, o que eu faço? O I é o meu unitário na coordenada X. J é a coordenada unitária no eixo Y. E K é meu vetor unitário no eixo Z. Sempre assim. A primeira linha eu completo assim, IJK. A segunda linha, qual que é? Eu venho colocar o quê? O meu R. Sempre é aqui, é o R. Então, eu coloco na segunda linha o R. Aqui, neste meu exemplo, o meu R, ele tem que valor? Se vocês observarem, ele está no eixo X, mas com relação à origem, ele tem um valor negativo. Então, como ele está no eixo X, ele tem que estar aqui, ó. Tudo que é eixo X é nessa coluna. Então, como ele está nessa coluna, então é menos R. Tem alguma coisa em Y do raio? Não. Então é zero. E alguma coisa em Z do raio? Não. Então é zero também. Então eu só tenho representação do raio no eixo X. A última parcela é com relação à minha força, F. A sua direção é a mesma do meu eixo Z. E ele tem sentido contrário ao meu eixo Z, então ele é negativo. Como eu não tenho nada na parcela na direção X e Y, então eu fico com zero em X e zero em Y. E fico apenas com menos F, por causa que ele tem na direção Z, com o sentido contrário de Z. Então, é menos F.
uma matriz vocês sabem resolver que vem lá da matemática. Aqui eu não coloquei ela. A gente vai fazer o exercício para resolver a matriz, tá certo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar antes de a gente iniciar a fazer o exercício? Não. Não? Então, eu não fiz princípio de conservação de massa sozinho, porque eu falei, vai ser muito rápido e dá para a gente fazer um exercício só de princípio de conservação da massa. Eu poderia até ter feito para vocês terem a mais, vamos falar, começar a ter mais feeling do princípio de conservação da massa, o que eu consigo retirar dali, entendeu? Mas eu falei, eu vou fazer muito exercício, vou gastar muito tempo para eu terminar o capítulo. Então, eu preferiria fazer esse exercício aqui, que eu vou utilizar força, eu vou utilizar o princípio de conservação da massa e o princípio de conservação de movimento linear. E o exercício 2 é para saber o princípio de conservação da quantidade de movimento angular. Então, eu faço os 3 princípios de conservação, exemplos de princípio de conservação, desses 3 princípios de conservação, em 2 exemplos. Então, nós temos a figura abaixo, que mostra um cotovelo. Meu cotovelo está muito bonito, né? Ele é um cotovelo redutor. O que quer dizer um cotovelo redutor? Ele diminui a sua área. Pode observar aqui. A área minha 1 é maior que a minha área 2. E ele vai fazer o quê? Ele vai alterar o seu ângulo. Ele tinha esse ângulo aqui, vai alterar para um ângulo de 30 graus, com relação ao eixo X. O fluxo é a água, a 20 graus Celsius. Por que essa informação? Para saber qual que é a massa, qual que é o fluido que eu vou trabalhar, assim eu consigo obter o ρ. Sem saber o fluido que eu trabalho, eu não consigo saber o ρ. Ou se não, o gama. Que o gama é o quê? É ρ vezes a aceleração da gravidade. Avaliar os componentes da força que deve ser provida pelos tubos adjacentes para manter o cotovelo no lugar. Ou seja, eu tenho uma força aplicada pelo fluido. Eu quero saber a força que eu vou ter que aplicar pelos tubos adjacentes para que o que acontece? Que esse meu redutor que está em azul, pontilhado em azul, ele é o meu volume de controle, por causa que ele não vai sair do lugar, ele entra massa de água e sai a massa de água, então é um volume de controle. Ele fica no local, fica no lugar, pois se eu passar uma água aqui, vai ter uma força que vai ser aplicada nesse tubo, porque ele está mudando de direção, então ele vai aplicar uma força. Se eu não tiver uma resistência aí, eu vou tirar esse cotovelo do lugar. Eu quero saber qual que é a força que tem que ter nos tubos adjacentes, ou seja, nesse tubo e no tubo à frente, para que o meu tubo não saia do lugar. O que eu tenho? O que eu sei? Eu tenho através de manômetros, eu sei que minha pressão em 1, que está sendo aplicada, é de 200 kPa. E tenho minha área A1. E na área A2, observando por manômetros, eu tenho que uma pressão relativa de 120 kPa.
Não, é absoluta. As duas são absolutas, me desculpa, gente. As duas são absolutas de 200 kPa. 200 kPa em 1, na seção 1, e 120 kPa na seção 2, pressão absoluta. O que é pressão absoluta? É pressão atmosférica mais pressão relativa. Não esquecer disso. O meu volume, a minha massa do joelho é 10 kPa. O joelho, só o joelho, ele tem se eu não tivesse a água, tivesse no ar, ele tem um peso. O peso dele, devido ao seu material, é de 10 quilos. E o volume interno a esse joelho, eu coloquei aqui que é 0,006 metro cúbico. Alguém com alguma dúvida no exercício? No desenho, alguma coisa assim? Bom, então vamos passar para frente. Antes, para eu começar a utilizar, eu vim a utilizar os meus princípios de conservação da massa, os meus princípios de conservações, me desculpa. O que eu vou fazer? Vou observar o que eu tenho e o que eu posso fazer de simplificação. Eu observei ali que eu não falei nada com relação ao tempo. Ou seja, esse escoamento meu, ele está trabalhando em regime permanente. Quando eu digo regime permanente, o que eu estou dizendo? Todas as propriedades não variam com o tempo. Ou seja, se eu derivar, aqui eu coloco, essa é a minha representação. Se eu derivar qualquer propriedade em relação a tempo, ele vai dar o meu valor vai ser igual a zero. Isso que quer dizer? Regime permanente, eu coloco derivada em relação ao tempo é igual a zero, de qualquer propriedade. Porque ele não varia, a propriedade não varia com o tempo. A outra simplificação que eu pude fazer, que é um escoamento incompressível. Por quê? Trabalho com a água a 20 graus Celsius. Trabalhando com a água a 20 graus Celsius, eu sei que ele está trabalhando com Mach menor que 0,3. Ele é incompressível. Ou seja, Mach menor que 0,3, o que eu posso falar também? Aqui eu esqueci de colocar, mas o que eu posso falar? Escoamento incompressível. Alguém lembra? O que eu posso falar? Além de saber que Mach é menor que 0,3? Escoamento incompressível quer dizer que a minha massa específica ela é constante. Mach menor que 0,3 implica que minha massa específica é constante. Ou seja, na hora que eu entrar no meu teorema de transporte de Reynolds, ela pode sair da minha integral, porque ela é uma propriedade constante. A gente sabe que uma integral, quando tem algum parâmetro constante, ela pode sair da integral. Isso é da matemática. Nós não dissemos nada com relação ao seu escoamento, suas propriedades em função dos eixos. Então, as suas velocidades. Então, como ele não tem variação de suas velocidades, a gente diz que ele tem um escoamento uniforme, ou seja, de cima a baixo, ele tem a mesma velocidade. A gente vai trabalhar com ele com a mesma velocidade, ou seja, uma velocidade média, tanto na entrada quanto na saída. As duas são velocidades unidimensionais, porque eu não vou ter variação da sua velocidade com relação à sua área. A sua área de entrada ou de saída. Tudo bem? A minha terceira simplificação?
Bom, eu tenho forças atuantes. Quais são as forças atuantes no meu joelho? São as forças de campo e de superfície. Qual que é a força de campo que age sobre o joelho? É o próprio joelho e a força devido ao próprio joelho, ou seja, é o peso, e a força do líquido que contém dentro do joelho, dentro do volume de controle. Isso são as minhas forças de campo, por causa que tem peso do líquido. E a minha força de superfície? Qual é a força de superfície que eu tenho ali? É a minha força de pressão. Tudo bem? É a minha força de pressão que age no volume de controle. Ou seja, utilizando o princípio de conservação, primeira coisa que a gente vai fazer. Nos primeiros exercícios eu vou fazer assim para vocês começarem a fixar e depois ficarem mais fáceis para vocês. A gente vai pegar o teorema do transporte de Reynolds, na forma mais geral possível. Essa aqui é a forma mais geral dela. É a forma geral dela. O que nós podemos fazer de antemão? Cancelar o primeiro termo do lado direito. Por quê? Porque esse termo aqui, ele é derivado em relação ao tempo. É taxa de variação da propriedade em relação ao tempo. Mas as minhas propriedades, em relação ao tempo, elas são constantes. Por quê? Devido ao meu regime ser permanente. Aqui, ele é igual a zero, a derivada em relação ao tempo. Ou seja, pela minha primeira simplificação, regime é permanente, esse termo sai da minha equação de teorema do transporte de Reynolds. Então, nós vamos trabalhar com essa parcela aqui, é igual ao só a integral de superfície de controle. Para o princípio de conservação da massa, o que é a minha propriedade extensiva? É a própria massa, é a massa do sistema. Tanto é que eu coloquei aqui. E a minha propriedade intensiva? A propriedade intensiva de o meu beta, ele vale quantos? 1. Ou seja, do princípio de conservação da massa, o que nós dizemos? O princípio de conservação da massa, a massa não varia, a massa do sistema não varia ao longo do tempo dentro do sistema. Ou seja, se ela não varia dentro do sistema, ela é igual a zero. Ela é igual a zero. Isso por causa do princípio de conservação da massa. E por quê? Por causa da segunda simplificação que eu fiz, que é de escoamento incompressível, ρ é constante, eu pude tirar o ρ da integral. Então, eu fico com essa equação. 0 igual a ρ, integral de superfície de controle, vetor V escalar N dA. E do princípio de conservação da massa linear, o que eu tenho? A taxa de variação da quantidade de movimento linear é igual ao somatório das forças que são aplicadas no sistema. Isso é meu princípio de conservação da massa. Agora, utilizando o teorema de transporte de Reynolds, isso quer dizer que é igual ao meu ρ que eu tirei, por causa da simplificação que eu fiz, o ρ que eu tirei, e devido que eu posso cancelar essa parcela aqui, eu já cancelei, tanto é que eu nem mostrei aqui. Só mostrei aqui que o beta. Meu beta é o quê? O que vale meu beta? É essa parcela aqui.
Peraí, tem alguma... Não, é o meu V. É o meu V aqui. Beta é minha velocidade, que eu estou representando aqui. V vezes vetor V escalar N dA. Ou seja, o que nós temos? Nós temos a pressão que é aplicada no joelho. A pressão que é aplicada no joelho, temos ela em todo o joelho. Aqui, eu tenho a pressão aplicada, a pressão absoluta, que é o quê? É o valor de 200 kPa, que é o quê? Pressão atmosférica mais pressão relativa. Então, fica pressão atmosférica, que é 101 kPa, mais 99 kPa, para me dar a minha pressão absoluta de 200 kPa. Aqui a minha pressão atmosférica na lateral, nas duas laterais, é de 101 kPa. E na saída eu tenho uma pressão absoluta de 180 kPa, que é 101 kPa devido à pressão atmosférica e 19 kPa devido à pressão relativa. Ou seja, além disso, nós temos que a velocidade na entrada entra e o vetor unitário n, ele sai da minha área, como foi apresentado para vocês. Então, ele é menos i. Ele tem o valor de menos i. E na saída, nós temos que o meu unitário, ele está apontando na mesma direção da velocidade. Ele, que eu representei aqui por gama chapéu, que ele é igual ao meu n chapéu. E aqui eu tenho minha força do fluido. Minha força do fluido é representada pelo quê? Gama da água vezes o volume da água. Gama da água é ρ da água vezes a gravidade vezes o volume da água. Ele me deu daqui, que é dentro do volume de controle. E a força do joelho, que é igual a 10 vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, que está aqui. São as duas forças que eu tenho. As duas forças de campo que eu tenho. Aqui estão demonstradas as minhas forças de superfície e aqui as minhas forças de campo. Ou seja, aplicando os princípios de conservação, primeiro, para o princípio de conservação da massa. O que nós temos? Lá que a gente já veio resumindo a equação, esse princípio a equação da continuidade, nós temos que, se nós jogarmos ou dividirmos o ρ dos dois lados, o que nós temos? Nós vamos ficar com a integral de superfície de controle, vetor velocidade, escalar o vetor unitário dA, igual a zero. Isso aí pode ser dividido, a minha integral, como é na minha superfície de controle. Superfície de controle eu tenho aonde? Apenas na entrada e saída. Superfície de controle quer dizer aonde? Aonde tem fluido passando. Então, fluido, ele passa aonde? Em A1 e A2. Então, eu dividi em dois termos a integral. Eu fiz a mesma coisa, mas agora, em vez de ser na superfície de controle, eu falo já que são nas minhas áreas A1 e na minha área A2. A minha área A1 é o quê? É minha entrada. E a minha área A2 é minha saída. Se eu for fazer esse produto escalar, eu tenho que a minha entrada vai ficar com um sinal negativo. Eu vou ficar com V vezes A
V vezes A. Não, V menos A mais a saída. A saída minha, A2, é V vezes A. Eu coloquei o somatório se tivesse mais entrada e mais saída, mas nesse caso não tem. Então eu só tenho uma entrada e uma saída. Eu devia ter feito assim, por causa que nós estamos fazendo pro exemplo. Então fica V vezes A. Aqui eu sei que é a minha saída menos entrada. Ou seja, V vezes A de saída é igual a V vezes A na minha entrada. E V vezes A é o quê? É meu vazão volumétrica. A minha vazão volumétrica. V vezes A me dá a minha vazão volumétrica. Me dá o quê? Q que sai é igual ao Q que entra. Aqui, ó, me dá o meu Q. Eu sei a minha vazão é 0,11. E eu tenho as minhas áreas de A2 e A1 que foram colocados. Aqui eu esqueci de colocar. Então, eu consigo achar a minha velocidade média em 1 e a velocidade média em 2. Velocidade média em 1 é 6,044 e em 2 é 13,58. Lembrar que a minha área 1 ela é maior que a minha área 2. Ou seja, aqui vocês podem observar o que eu vou ter. Quanto menor a área, maior é a minha velocidade. Então, eu tenho aqui, ó, vocês podem observar aqui que deu velocidade em 2 é maior que a velocidade em 1. Para que eu mantenha a vazão volumétrica igual. Aqui, ó. Para eu manter a parcela, esse termo de vazão volumétrica iguais, esse aqui, vazão volumétrica em 2 é igual a vazão volumétrica em 1, que é igual a 0,11, o que eu preciso fazer? Se eu diminuo a área, eu preciso aumentar. O que vai acontecer com o fluido? Vai aumentar a velocidade do meu fluido. Isso é princípio de conservação da massa. Equação da continuidade. Todo mundo entende o que o fluido faz se você diminuir a área? E estamos trabalhando com escoamento permanente? Não, escoamento incompressível, desculpa. Entendeu? O que acontece? Bom, agora, no princípio de conservação da quantidade de movimento linear, o que nós temos? Do princípio de conservação da massa, da quantidade de movimento linear, nós temos que o somatório da quantidade de movimento, da variação, o somatório das forças no sistema é igual à minha descrição euleriana. Aqui eu já fiz a minha simplificação, as minhas simplificações. Então, o que eu tenho? Agora eu vou dividir ela em duas. Por quê? Na minha saída, eu tenho tanto ela em X quanto em Y. Eu não tenho em uma só direção. Então, eu vou fazer na direção X. Eu tenho a força de superfície em X, força em campo em X, e mais uma resultante Rx. Essa minha Rx representa o quê? São a força que tem que ser feita, a força resultante que tem que ser feita pelas minhas tubulações adjacentes para que o meu joelho não saia do lugar.
Então, já fazendo aqui, substituindo essa integral pelas entradas e saídas, poderia ter cortado isso aqui, porque eu só tenho uma entrada e uma saída, eu fico com ρ vetor velocidade, isso aqui, essa parcela aqui, sabemos da equação da continuidade que ele tem o valor de vazão volumétrica. Então, é aqui, ó, vetor velocidade vezes vazão volumétrica na saída é igual a menos ρ, vetor velocidade, vazão volumétrica na entrada. Então, nós temos o quê? A força de superfície. Como foi mostrado por vocês da pressão atmosférica, que tem ela está sendo aplicada em todo o volume de controle, então ela pode ser desconsiderado a parcela da pressão absoluta, que é relacionado à pressão atmosférica. Então a gente só vai trabalhar o que é relativo, o que é que tem, ou seja, o que é que tem na entrada e na saída, que é diferente de atmosférico, da pressão atmosférica. Na entrada, eu tenho o quê? 99.000 de pressão vezes a sua área em 1. Isso me dá a minha força em 1. Menos a força em 2. Componente x, que é 19.000 vezes A2 vezes cosseno de 30. Mais a minha força de campo. Essa força de campo está relacionada ao quê? As minhas gravidades. A minha força de campo está relacionada, esse aqui é a minha força de campo, é igual a 0. Está relacionado a essas duas parcelas aqui, a força do fluido e a força do joelho. Elas não têm nada na direção Y. Ou seja, aqui eu não tenho força de campo, só tenho força de superfície. Tenho a minha resultante, quanto que vai ser, para que o corpo não se movimente. A parcela da força, para que o corpo não se movimente, é igual ao quê? Rho, Q. Obtemos que o Q ele é constante da entrada à saída. Isso vem do princípio de conservação da quantidade, do princípio de conservação da massa. Temos que o Q na entrada é igual ao Q de saída, que o valor dele é igual a Q. Então, eu posso tirar aqui. Ele tem um valor igual. Ele tem um valor igual, tanto para a entrada quanto para a saída. Então, para não multiplicar ele 2 vezes, eu coloquei para fora. Só a velocidade são diferentes. Então, aqui, velocidade média na saída. Como ele tem um ângulo, é V2 vezes cosseno de 30, menos V1. Se eu for fazer toda essa expressão aqui, o Rx meu vai dar aproximadamente menos 1.040 newtons. Esse menos quer me dizer o quê? Que o Rx está sendo apontado
da direita para a esquerda. Esse valor de menos aqui quer dizer isso aqui. Ele está sendo apontado da esquerda para a direita. Agora, a mesma coisa a gente faz para quê? Para a direção em Y. Aqui poderia ter tirado, porque só tem uma entrada e uma saída. Não tem um somatório de entrada e saída. Então, eu fico com 19.000 vezes A2, devido à superfície na entrada. Não, me desculpa. Devido à superfície de entrada, eu não tenho. Por quê? A superfície minha de entrada, ela é totalmente em X. Ela é totalmente em X. Ou seja, ela vale 0. Ou seja, o que eu tenho de componente em Y devido à força de superfície? Apenas na saída, que é 19.000 A2 vezes seno de 30. Menos o quê? As minhas forças de campo, devido ao joelho e devido ao fluido que consta dentro do joelho, mais a sua resultante das forças para que o meu joelho fique parado, não saia do lugar. É igual ao quê? Eu tenho entrada? Não. Então, em Y, eu tenho entrada? Não. Então, esse aqui eu vou cancelar. O que eu vou ficar? Apenas com essa parcela. Observem que é ρQ V2 seno de 30. Mas por que eu coloquei esse sinal de negativo? Esse sinal de negativo somente apareceu porque aqui eu tenho um vetor, velocidade. Quando eu tiro esse vetor velocidade e coloco esse meu vetor velocidade, como ele está apontado para baixo, aqui, esse aqui é meu V2 em relação a Y. Como ele está apontado para baixo, então ele tem um valor de menos. Porque toda a minha referência é sempre para cima. É Y positivo. Ele tem sentido contrário de Y. Ele tem a mesma direção de Y, mas sentido contrário de Y. Então, ele é menos V2. Por isso que aqui ele fica com um sinal negativo. Porque eu tirei o sinal, esse vetor, velocidade. Então, a representação da direção e sentido fica aqui, representado. Aqui é a minha direção, por causa que eu estou falando do eixo Y. Isso é a minha direção. E o meu sentido está representado pelo meu sinal de negativo. Então, esse é o meu vetor V. Então, por isso que eu fico com isso aqui. E não tem nada devido à entrada. Então, se eu for resolver a equação acima, fica que o meu RY é mais ou menos menos 66 newtons. Ou seja, como ele tem sinal negativo, fica apontar o seu sentido para baixo. RY, de RY. Ou seja, a minha força RY que tem que ser aplicado, a resultante das minhas forças que tem que ser aplicado por causa das tubulações adjacentes aos joelhos, tem que ser de menos
40 menos 40 newtons para esquerda, seria isso aqui, e de menos 66 newtons para baixo. Ou seja, ela tem uma resultante aqui, se eu for fazer uma resultante mesmo das forças, seria isso aqui, das forças que seria aplicada nos tubos adjacentes. Esse aqui é o meu Rx, e aqui é o meu Ry. Isso aqui é o meu valor de R. Esse é o meu valor das forças que tem que ser aplicado nos tubos adjacentes. Tudo bem? Consegui pegar o exercício e entender o exercício? Alguém ficou com alguma dúvida no exercício? Não, tô tranquilo. Tranquilo? Vocês observando o exercício, parece que ficou mais claro do que só colocando a teoria e tudo? Ficou sim, Fábio. Mas vocês observaram que eu colocando a teoria, até ficou mais claro para entender o exercício, se eu fosse colocar direto as equações? Até agora a teoria ficou mais clara para vocês? Sim, é bem melhor ver a teoria primeiro. Sim. E ficou agora até, porque vocês estavam com muita dúvida. E ficou mais claro agora, colocando o exercício, agora entendendo a teoria? Partes que vocês estavam falhos na teoria? Sim, eu particularmente vou ver de fazer mais exercícios depois, mas deu uma clareada. Sim. Tá certo. Esse é o exercício 1. Exercício 2. A curva da figura abaixo tem diâmetro 1, 27 centímetros. Ou seja, minha tubulação aqui, essa minha tubulação aqui, tem 27 centímetros. E D2 tem 13 centímetros. Essa aqui é uma tubulação... Não, D2 é aqui, ó, essa tubulação aqui, me desculpa, gente, não é o bocal não, não é o final do bocal não. Tem 13 centímetros. Quando a água, o meu fluido é a água, pô dela foi considerado de 10 a 1000 kg por metro cúbico, escoa através do tubo, com 15.000 litros por minuto. P1, 194 kPa, manômetro. Manômetro quer dizer o quê? Estou trabalhando com pressão relativa. Ou seja, eu tenho uma pressão aqui P1 de 194 kPa. Relativo. E aqui está sendo jogado para o ambiente, P2. Ambiente, ou seja, tenho a pressão ambiente. Ela está sendo jogada para o ambiente, então é P2. Calcular o torque necessário no ponto B para manter a curva estacionária. Ou seja, eu não quero que vai vir um escoamento, vai sair por aqui, está com essa pressão. Pelo jeito que está, se for fixado, essa mangueira for fixado, esse tubo for fixado aqui, o que vai acontecer? Ela vai girar. Ela vai girar em B. O que eu vou querer que faça? Eu vou querer saber qual que é o torque que eu vou ter que colocar em B para que ela não gire.
Ou seja, vamos fazer as simplificações. Escoamento em regime permanente, porque não me deu nada sobre tempo. Então, regime permanente quer dizer o quê? Meu tempo eu desprezo. Então, eu coloco todos os derivados em relação ao tempo das minhas propriedades igual a zero. Escoamento incompressível, MAC é menor que zero. Isso quer dizer o quê? Meu ρ é constante. Minha entrada e saída é unidimensional, ou seja, eu vou trabalhar com velocidade média em toda a seção da área. E as minhas forças atuantes, aqui nesse caso, eu não tenho força de campo. Eu não vou trabalhar com nenhuma força de campo, apenas com a força de superfície. Ela não é relevante a força de campo aqui. Faço a escolha do meu volume de controle. Observem que meu volume de controle eu faço aqui, ó. Onde está em vermelho aqui, ó. Está empontilhado aqui. Não. Peraí. Meu volume de controle. Sumiu. Eu vou fazer o volume de controle bem na tubulação aqui, ó. Ela passando por B. Fazendo essa volta aqui, até chegar aqui, passando em 2. O que nós temos, então? O volume de controle é esse. O teorema do transporte de Reynolds. Sabemos que ele é regime permanente, então cancela essa primeira parcela da descrição euleriana. Ficamos com o quê? Apenas que a descrição lagrangiana é igual ao superfície de controle, integral de superfície de controle. Para o princípio de conservação da quantidade de movimento angular, lembrando que a propriedade extensiva é o quê? Massa do sistema vezes vetor R, vetorial, vetor velocidade. É igual ao somatório dos momentos em B, que é igual ao meu torque em B, que vai ser o quê? Já que eu estou trabalhando em X e Y, ele vai ser um unitário em K, vai ser vai ser um torque com apontado rodando no eixo Z. E eu tenho então que a minha integral na superfície de controle é ρ vezes beta. Beta é o quê? R vetorial V, velocidade. Os dois são vetores, né? Vetor velocidade escalar N dA. Então, eu tenho que o torque em B é o quê? É o somatório de saída, poderia ter cortado isso aqui, porque só tem uma saída, menos entrada. Então, aí eu consigo tirar o vetor escalar N. Isso aqui, vetor escalar N, é só para falar, para dizer onde que ele está apontado, aí para saber se tem sinal positivo ou negativo. Então, aqui,
Eu consigo tirar e eu fico com o quê? Devido a isso aqui, V escalar NDA é o quê? É V vezes A. Isso aí vocês viram do princípio de conservação de massa. Então, aqui, está aqui ele, aqui. R vetorial V, aonde? Na origem B. Menos isso na saída. E agora eu quero saber na entrada. A mesma coisa na entrada. Então, o que eu tenho? Rho2, velocidade, como eu estou falando de escoamento unidimensional, então eu tenho V2 médio vezes A2, que é a área 2, né? Agora fazer o produto vetorial de R, vetor velocidade. Então, abrindo de novo, é IJK, que nem eu fiz daquela vez. Meu R está apontado para onde? Se vocês forem observar, na saída, eu tenho uma velocidade. Essa velocidade aqui, ó. Então, é R. Eu tenho um R, vai até o vetor velocidade, esse aqui. Então, eu tenho R, esse é o meu R Y, vetorial V. O R, eu só tenho RY, ou seja, em zero, em Z também, só tenho em Y. E a minha velocidade em 2, ele é somente no eixo X. Portanto, aqui sendo demonstrado aqui só no eixo X, B2. Menos, mesma coisa agora para sair, entrada. 1, velocidade média em 1, área em 1. Fazendo a matriz IJK no eixo. Desculpa, gente. Como eu quero aqui no ponto B, o que eu tenho? A minha velocidade. Não tenho distância, não tenho um R. Ou seja, como eu não tenho um R, então eu fico com zero em todos os eixos. E a minha velocidade eu tenho apontado para Y. Então eu fico com V1. Vocês sabem de matriz o quê? Quando toda a linha ou coluna tem zeros, o valor da matriz vale quantos? Tem que ser matemática. Valor de matriz que tem ou todas as linhas zero ou todas as colunas zero vai valer quanto? Vai valer zero. Ou seja, esse termo aqui vale zero. Então, eu só tenho o termo de saída para achar o meu torque em B. Fazendo uma observação, um parênteses, força é o quê? Rho vezes a velocidade vezes Q. Se eu abrir em grandezas fundamentais, Rho é o quê? Massa dividido pelo comprimento ao cubo. Velocidade é comprimento dividido pelo tempo. E vazão volumétrica é o quê? Comprimento ao cubo dividido pelo tempo. Se eu fazer a multiplicação aqui, fica o quê? Massa vezes comprimento
vezes tempo a menos 2. Isso é o quê? Massa vezes aceleração, que é minha força, que é força. Ou seja, isso aqui também é força, mas sendo mostrado de outra forma do que essa aqui, que é mais conhecido por nós. Ou seja, agora o que nós vamos fazer aqui? Nós temos que ρ, aqui eu já coloquei, mas não falei nada para vocês. Isso aqui era o meu V2. Aqui, o V2 é o quê? Se vocês lembram... Não, desculpa, gente. Vou apagar aqui mais rápido. Q é igual a V vezes A. Que pode ser o quê? V é igual a Q sobre A. Que eu fiz aqui. Só vim aqui, depois o que eu fiz? Eu voltei de novo para V2. Voltei para o V2. E o que eu fiz? Ah, não, me desculpa, gente, eu não fiz isso, aqui não mostrei. Aqui tinha um V2. Se vocês observarem daqui, ó, eu vou ficar só com essa parcela aqui. O que isso aqui? Vai dar menos RV2K. E vai aparecer um K aqui, um menos aqui na frente. Esse V2 aqui, o que eu fiz com ele? Eu fiz Q sobre A2. Então, o que eu faço? A2 cancela com esse A2. Numerador com denominador. Então, eu fico com Q. Então, eu tenho um V2 que eu passei para cá. Um Q vezes R, K. O menos foi por causa da matriz. Por isso que apareceu o meu menos. R vezes a velocidade vezes Q representa o quê? Isso aqui, a minha força. A minha força em X. E seria, então, o quê? Essa minha força aqui, ó. Esse meu vetor força em X, que é R vezes a velocidade vezes Q. É minha força em X vezes R, dá o meu momento. Só fiz esse parênteses para mostrar a força, que é R vezes força vezes R, que vocês conhecem que é o momento. Estou mostrando que é o momento. Então, o que eu tenho? Voltando aqui, ρ, voltando aqui, quer dizer, é ρ, Q, A2, Q, R, vezes K, eu tenho que o que foi dado para mim foi 15 mil litros por minuto. Eu tenho que transformar isso para o sistema internacional. Litro é o quê? Metro cúbico por 1000 litros. Aí eu consigo cancelar este litro com este litro. E 1 minuto é igual a 60 segundos. Dessa forma, eu consigo cancelar minuto com minuto. Assim, ficando 15 mil dividido por 60 mil segundos, que me dá igual a 0,25 metro cúbico por segundo. Ou seja, meu torque em B é igual a menos 1000 vezes 0,25, que é o meu Q, vezes a minha área, que é π 0,13 dividido por 4, que é diâmetro. Estou trabalhando com diâmetro, isso é o cubo. Vezes o raio, que é 0,25. O raio que eu falo é este aqui. Daqui de B
até o eixo onde tem a minha velocidade, até esse eixo aqui, que é de 50 centímetros. Resolvendo ele, eu fico com um torque de menos 23, menos 200, menos 2.354 newton vezes metros. Ou seja, como ele tem um sinal indicativo, quer dizer que ele tem um sinal o sinal que aplica, que o fluido aplica, vai ser um sinal, vai ser uma velocidade anti-horário. É um sinal anti-horário. Porém, ele pede para manter a curva parada em B, o que nós temos que ter? O seu, eu acho que eu não coloquei aqui, eu fiz rápido, terminei agora de manhã. O que é a resultante dela? É uma resultante contrária ao movimento do torque em B aplicado devido ao fluido. Ou seja, a gente vai ter que aplicar um torque no sentido horário com o mesmo valor de TP, de 2.000, agora não é negativo, 2.354 newton vezes metro. Isso é o que a gente tem que aplicar no corpo aí, no volume de controle, para que a força do fluido não faça com que o tubo gire. A gente tem que aplicar uma força contrária ao que o fluido vai aplicar. Tudo bem? Entenderam? Ficou claro? Bom, gente, a gente vai conversar, mas só para não ficar muito grande, a minha aula se encerra por aqui, tá certo? Eu vou encerrando a aula e a gente vai conversar mais um pouquinho.